né? Afinal de contas, se eu vestisse a toga do Alexandre de Moraes, eu viraria ele, não. Ele precisa botar uma toga vermelha, não é preta. Põe uma toga vermelha, Moraes. Sai do armário. Ou seja, para apoiar o Lula ele pode, mas aí para apoiar o Bolsonaro, aí é proibido. Essa decisão do Alexandre de Moraes é manifestamente política e parcial. O ministro Alexandre de Moraes proibiu manifestações. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes acabou de proibir manifestações e anunciou que vai prender quem resistir. Essa informação chegou até o Nicolas, que está no seu penúltimo dia de caminhada, e ele mandou um recado muito forte para Moraes. Vamos falar também como está sendo essa repercussão da caminhada, do penúltimo dia de caminhada, e o que se espera para amanhã. Não deixe de se inscrever no canal se você quer ficar atualizado em todas as informações sobre a direita. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário se você acha isso um absurdo, essa decisão do Alexandre de Moraes. Vamos conferir o recado que o Nicolas mandou diretamente da caminhada para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes proibiu as manifestações ali na Dependência. Eu quero saber como é que você viu a decisão de ontem do ministro. Olha, ali é uma área de segurança nacional. Sei que além, né, dos presos, perseguidos políticos que estão ali, tem outros também presos ali. Então eu achei a decisão prudente. Afinal de contas, a gente não quer gerar nenhum tipo de desordem e achei prudente. Até o relógio, né, acerta 2 vezes parados. Acho que é uma decisão correta do ministro. Ô, Nicolas, tem uma dúvida em relação à caminhada de hoje. Como é que vai ser a programação? Vocês vão para onde? Quantos quilômetros vocês vão andar hoje? Olha, hoje são 41 quilômetros, ontem foram 42, né, hoje são 40. A gente acredita que tem uma parada em Valparaíso e depois a gente continua mais algumas centenas de quilômetros até uma parada final. Aí a gente sempre vai mandando uma equipe na frente para ver se tem alguma fazenda, algum apoiador, alguém que queira nos receber em casa pra gente poder ter a nossa estadia. Na decisão de ontem, o ministro cita o 8 de janeiro. Você tem algum receio dessa manifestação no domingo virar algo parecido com o 8 de janeiro? Nenhuma. Afinal de contas, nós temos aqui 6 dias, né, de manifestação pacífica, ordeira, nenhum ato de vandalismo. Aquilo que aconteceu no dia 8 foi lamentável. As pessoas estavam, né, sobre ali uma pressão psicológica muito grande. E não faz nenhum sentido, né, você invadir um local físico e achar que tá tomando o poder, né? Afinal de contas, se eu vestisse a toga do Alexandre de Moraes, eu viraria ele, não. Então, a gente sabe, né, que foi obviamente um dia triste, que eles usaram disso para poder perseguir as pessoas num nível muito exacerbado, né, com penas proporcionais. Então, aqui, da forma como está, manter a essência como está, não tenho dúvidas que o ato será muito, muito lindo. É só aumento de imposto, a criminalidade tomando conta, escândalo após escândalo, agora um escândalo absurdo, envolvendo aí outro ministro com relação ao resort. Então, o que precisa acontecer, cara, no nosso país pra gente acordar? Então, mais uma vez, isso aqui não é uma bala de prata, tá? Eu não quero resolver o país com isso, mas o primeiro passo para poder alterar o status quo que temos hoje é as pessoas acordarem. E eu tenho visto isso, milhares, milhões de pessoas, porque são milhões mesmo, nós somos milhões, não somos um. E tenho algo, né, aí pra dizer que eu disse anteriormente, né, pros nossos inimigos. A gente só tá começando, cara, sabe? Nós só estamos começando. A quantidade de crianças e adolescentes que passam por essas estradas, que saem das suas casas para poder dar um apoio, mostra que daqui 10 anos, 20 anos, se Deus quiser, não vai ter Lula mais. Se Deus quiser, não vai ter muitos que estão aí. E nós vamos resgatar esse país. Eu não tô falando de eleições. Não tô falando de eleições. É isso que você tá sentindo no seu coração. Não é uma questão eleitoral, não. Não é uma questão só de 2 anos que acontece. Isso aqui é principalmente daquele que consegue mudar os nossos corações e não sou eu. Eu estou político, mas eu sou cristão. Eu consagrei isso aqui a Deus e eu tenho certeza que Ele está movendo os corações. Até os corações daqueles que ficam assim, será que Ele não está misturando as coisas? Ô amigo, Deus ele usou tantas pessoas, né? E eu não estou aqui me comparando, tá? Eu só estou dando exemplos de pessoas que Deus usou. Deus usou Daniel, ali no meio da Babilônia. Usou Josué, usou José, e no meio político, né? Usou Elias. E olha só, quero colocar aqui um contrário. Pilatos era o governador da Judéia. E ele, como político, poderia ter tomado uma decisão, não tomou e deixou para o povo decidir, o povo condenou um homem inocente, um homem perfeito, e a ele toda a glória que é Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente não se envolve, outras pessoas vão envolver, mas esse espaço não vai ficar vazio. Então esse espaço não vai ficar vazio para a esquerda dominar. Então a gente ocupou esse espaço, nós reavivamos essa nação, e lá, dia 25, não vai ser o fim, vai ser o começo. Obrigado. Bom, primeiro, de saída, vamos dizer que o Moraes está dando uma decisão inconstitucional, ilegal, revogando o direito sagrado e fundamental de reunião. Um direito que é a base de uma democracia. Se as pessoas não se reúnem, como é que elas podem dizer que há uma democracia? Para haver uma democracia, as pessoas precisam se reunir e falarem, olha, há uma democracia. Eu posso falar com você pode falar comigo. O Moraes fala, não, o direito de reunião não é absoluto na sua decisão. Mentira!
Mentira. Olha o que diz a Constituição, não o Moraes. A Constituição diz no artigo 5º, inciso 16, vou ler. Todos podem reunir-se pacificamente, aliás, sem armas, em locais abertos, é aberto, na frente da Papudinha, é um local aberto, independentemente de autorização. Independentemente de autorização parece que significa que o Moraes não precisa autorizar, desde que não frustrem outra reunião, ou seja, desde que não tenha uma outra reunião marcada para o mesmo lugar, e que haja um aviso prévio às autoridades, e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, inclusive, com Lula. Quem aqui não se recorda, né? E olha a contradição, olha a hipocrisia do Moraes. Quem não se recorda do PT fazendo acampamento de 588 dias durante a prisão toda do Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba, em que eles ficavam lá, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Lembram disso? Pois bem, e aí? Os apoiadores do Bolsonaro aí não podem. Os do Lula podem. Os do Bolsonaro não podem. É esse o direito de reunião pro Moraes? Tem direito de reunião pro petista e não tem direito de reunião pro bolsonarista. Ah, o direito de reunião não é absoluto. Eu tô vendo. Pelo visto, pro Moraes não é absoluto porque ele entende que direito de reunião é só pra petista. Ah, pelo amor de Deus, o Moraes realmente, eu tenho dito isso, ele precisa botar uma toga vermelha, não é preta. Põe uma toga vermelha, Moraes. Sai do armário. Não é possível. Por que pode pro PT? E por que não pode agora para o bolsonarismo? E eu vou te explicar por quê. Não tem nada a ver com a Constituição. A questão é que o Moraes está com medo. E não é medo de um novo dia 8, como na sua decisão ele menciona. Há um risco de um novo dia 8. O dia 8 só aconteceu, Moraes, porque as autoridades, que essas sim deveriam ter sido investigadas e não foram, não estavam no local protegendo os prédios públicos adequadamente. O dia 8 só aconteceu por omissão do Estado. E sabe-se lá se essa omissão não foi proposital até, para que aqueles manifestantes caíssem na armadilha que caíram e pudessem motivar a narrativa do golpe, e a narrativa do golpe pudesse prender o Bolsonaro, o bolsonarismo e os bolsonaristas. Né? Esse é o ponto. Né? Então o dia 8 não vai acontecer, Moraes, se vocês não deixarem. Não existiria um dia 8 sem a omissão de vocês. Né? O Moraes, ele está com medo. Medo da caminhada do Nicolas, medo das manifestações do dia 8, das manifestações de domingo, e medo das reuniões na frente da Papudinha. Está com medo do povo. Ele não está com medo de um novo dia 8, ele está com medo do povo. Alexandre de Moraes proferiu uma decisão que proibiu manifestações de apoio ao ex-presidente Bolsonaro lá na Papudinha. Vamos ver comigo aqui a decisão parte por parte. Tá em PDF, então não consigo ampliar para você, mas eu vou ler para você aqui, ó. Segundo consta da representação, em data recente, após a transferência do preso Jair Messias Bolsonaro para o núcleo de custódia da Polícia Militar, um grupo de pessoas se dirigiu à Penitenciária Federal de Brasília, Complexo da Papuda, onde instalou uma barraca em frente à sede do estabelecimento prisional, com o objetivo declarado de exercer pressão sobre esta Suprema Corte. Primeiro, gente, essa decisão foi dada numa PET, é uma petição lá do Supremo, ela se chama PET 15285. Só que essa PET ela foi distribuída por prevenção ao Moraes. Por quê, Deltan? Por uma suposta ligação dessa PET com o inquérito das fake news. Mas me responda aí nos comentários uma coisa. O que é que os atos de apoio ao Bolsonaro na prisão têm a ver com o inquérito das fake news, instaurado em 2019 para investigar crimes contra a honra dos ministros do Supremo? Nada! Não tem nada a ver. Foi só um meio que ele encontrou de burlar o sorteio no STF, para que Alexandre de Moraes continue dando as cartas em tudo aquilo que envolve o Bolsonaro, a direita e o bolsonarismo. Vamos lembrar que o processo de execução penal do Bolsonaro tinha que estar também na primeira instância. Porque mesmo quando o Supremo condena alguém, é isso que acontece. O processo vai para a primeira instância. Mesmo quando o Supremo é competente, que não era nesse caso, mas mesmo quando é, o processo vai para a primeira instância. A execução da pena é cuidada na primeira instância por um juiz. Ah, mas o Moraes não. Ele coloca tudo que diz respeito ao Bolsonaro debaixo do braço, ele controla tudo. Sem falar que no texto da decisão, o Moraes já começa errando. Ele diz que pessoas foram instalar barracas próximas da Papudinha para exercer pressão sobre o Supremo. Tá, mas qual é o crime? Agora não pode pressionar o STF? Então não pode manifestação para pressionar o STF a dar uma decisão X ou Y? Ninguém quebrou nada, ninguém pediu golpe, não teve nada ali, só uma manifestação pacífica. É um absurdo proibir isso. É direito constitucional de reunião, normal em qualquer democracia. Se é normal em qualquer democracia que não pode, você já entendeu, né? Depois aí, o Moraes enche linguiça em 10 páginas, vai falando aqui um monte em 10 páginas, e aí na página 11 ele vem lá e diz o seguinte, vou ler para você. Ressalte-se ainda que o local ocupado é área de segurança localizada nas proximidades da Penitenciária Federal de Segurança Máxima, cujo perímetro compreende rota de escoltas federais utilizadas para o deslocamento de internos, autoridades e equipes operacionais. Esse cenário, portanto, exige a reação pronta, imediata, proporcional do Estado, no sentido de garantir o funcionamento das instituições democráticas, como salientado pela PGR, de modo a impedir o exercício abusivo do direito de reunião e livre manifestação, vedada qualquer ocupação ou obstrução da área próxima ao complexo penitenciário de Brasília, Distrito Federal. Gente, vejam como que o Moraes ele tenta te enganar, para fazer parecer que o argumento dele é razoável. Ah, mas o local é área de proteção, de segurança do presídio, é perímetro e tem rota de escoltas federais. Tá bom, mas qual que foi o local ocupado?
Qual é a área do presídio? Qual é o perímetro? Por onde que passa essa rota? Aí é muito fácil, né? Não precisa explicar nada. Deixa tudo mais genérico possível e proíbe o cidadão de exercer um direito fundamental, porque nem ele, Moraes, sabe onde que foi ocupado pelos manifestantes e se eles de fato estão ou não no perímetro da Papudinha, atrapalhando alguma coisa. Mas sabe como que a gente pode perceber como mais esse caso aqui mostra que ele de fato é um juiz político? Sabe qual que é a grande contradição da justiça aí nessa decisão? Enquanto eu explico isso, eu quero dizer que significa um mundo pra mim ter você aqui. Você não só ter chegado até aqui, ter curtido o vídeo, ter se inscrito no canal, porque isso tudo faz com que a voz da nossa comunidade, a nossa voz conjunta por verdade, justiça e liberdade chegue mais longe. Mas significa um mundo pra mim ter você aqui sem desistir do Brasil, seguindo lutando. E bora lá. Ó, se não pode acampar em uma área próxima do presídio, também não pode acampar próximo à sede da Polícia Federal, não é? Pelas mesmas razões. A Polícia Federal também tem rotas de escolta e blá blá blá. Só que vejam aqui esta foto, ó. Dá uma olhadinha, ó. O que você acha dessa foto? Isso aqui é simplesmente no perímetro da sede da Polícia Federal em Curitiba. E foi um acampamento que o PT fez para apoiar o Lula enquanto ele estava preso na sede da Polícia Federal. Ou seja, para apoiar o Lula ele pode, mas aí para apoiar o Bolsonaro, aí é proibido. Ah, Deltan, mas deve ter sido aí um acampamento rapidinho aí, é? Olha aqui comigo, ó. Após 580 dias, petistas desmontam o acampamento em frente à Polícia Federal em Curitiba. O acampamento só terminou quando o Lula foi solto. Será que esse acampamento ele não foi para pressionar a justiça e a Lava Jato também? Ou só o acampamento pro Bolsonaro, que é criminoso, ainda que a gente não saiba qual é o crime? Moraes sabe que existe precedente, ele sabe que não tem nenhum crime aí, mas ele não quer que o Bolsonaro tenha apoiadores. O que ele quer é que o Bolsonaro fique esquecido na prisão, ele quer passar uma borracha em cima do nome Bolsonaro, ele quer que a direita seja criminalizada no Brasil. Como vocês viram na matéria, a população abraçou o Nicolas Ferreira de tal forma inacreditável. Mas a esquerda, infelizmente, tá tentando pará-lo de qualquer jeito. E tem mais essa também agora, que o ministro Alexandre de Moraes proibiu manifestações em prol do Bolsonaro para o pessoal que estava acampando lá na Papudinha. Segundo a matéria aqui, ó, da Revista Oeste, ó, Moraes proíbe manifestações em frente à Papudinha. O ex-presidente Jair Bolsonaro está detido no local desde o dia 15 de janeiro. Aqui na matéria fala o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes proibiu a realização de manifestações em frente ao batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, perto do complexo penitenciário da Papuda, que é conhecido como Papudinha. Tornada pública nesta sexta-feira, dia 23, a decisão do magistrado também veda montagens de acampamento no local. O parecer de Moraes não se restringe a eventuais atos que estivessem em fase de organização. A decisão engloba aglomerações que já estejam ocorrendo. No despacho, ele determina a imediata dispersão a manifestantes. Olha bem essa parte. A quem resistir, determina-se prisão em flagrante. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o ex-presidente Lula foi preso, houve manifestações também na Polícia Federal e não teve essa mesma decisão aqui. Entendeu? Então, claramente, existe uma perseguição política nesse caso, em tudo que já tem acontecido com Bolsonaro e com a direita, mas especificamente nesse caso, então, você vê que não são dois pesos e duas medidas, né? Infelizmente, você não pode hoje em dia mais se manifestar como antes, mas a esperança é que nesse ano de eleição, né, você tenha uma guinada à direita, a direita vai conseguir vencer o Lula e a nossa liberdade vai ficar um pouco melhor. Não vou dizer que vai ficar totalmente melhor, porque vai ser uma luta muito grande, mas vai ficar um pouco melhor, talvez. Quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, o que você acha dessa decisão, o que você está achando dessa caminhada do Nicolas pela democracia, e não esquece, se inscreva no canal, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, divulgue para quem você conhece. Essas informações precisam chegar a outras pessoas, que é muito importante. E lembre-se, todo dia a gente vai trazer uma notícia nova, alguma atualização sobre o Brasil e sobre como a direita está avançando em prol da democracia. Eu vou indo nessa e até a próxima notícia. Decifra política, é o grito da nação.